Deuteronômio capítulo 3, verso 15. Vamos fazer essa breve leitura. Deuteronômio capítulo 3, verso 15. Diz assim: a Maquir dei Gileade. E na versão que está na tela, e dei Gileade a Maquir. Apenas muda a colocação. Esse livro, na verdade, o próprio nome já traz o contexto do que ele descreve. Quando Moisés quis escrever o seu quinto e último livro de 5, ele teve o capricho de planejar um livro em que resumisse toda a história de Israel. Planejar um livro em que ele pudesse, de uma maneira minuciosa, porém resumida, expor os fatos mais importantes da caminhada dele com os israelitas. É por isso que o livro de Deuteronômio é conhecido como o livro das recordações, das lembranças. Justamente porque essa é a ideia de Moisés. Era trazer de volta, ou relembrar, ou lembrar, ou fazer viva a memória de tudo aquilo que Deus havia feito no meio dos filhos de Israel, e também tudo aquilo que Deus havia dito aos filhos de Israel. Deuteronômio é, portanto, a repetição de várias leis e a explicação de algumas destas leis associadas aos momentos e aos eventos que teve durante a longa caminhada no deserto. Moisés teve o capricho de se lembrar de detalhes importantes, de pessoas relevantes, de famílias que foram notórias dentre a caminhada, e fazer com que aqueles que lessem este livro pudessem ter uma ideia geral de toda a história dos israelitas. Portanto, ler Deuteronômio é quase que entender o que os outros livros explicam. Os outros 4 livros anteriores, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, eles trazem a história contada por detalhes, evento após evento, sucessão após sucessão, dia após dia. E Moisés quer fazer com que tudo isso seja colocado de forma agradável aos ouvidos de quem ouve, mas também de fácil leitura àqueles que querem se debruçar sobre este livro. E ele traz, portanto, uma série de coisas interessantes. E neste capítulo em especial, onde ele começa expondo, ele mostra acontecimentos que houve antes das pessoas entrarem na terra prometida. Ele mostra cenas, ele mostra a finalização de cenas do que previamente, antes de ele morrer, ele vislumbrou e pôde escrever o que aconteceu. E esse versículo em especial é exatamente nesse contexto. Ele está simplesmente trazendo à lembrança algo que já havia acontecido. Essa fala, a Maquir dei Gileade, é simplesmente uma citação de algo que havia acontecido anos antes. E agora ele lembra do fato e cita novamente o fato. E para isso eu quero te levar nesse pano de fundo, nesse entendimento desse versículo, da historicidade desse versículo, só para a gente entender, ou tentar entender, o que o Espírito Santo quer nos ensinar. Qual é a ideia de Deus aqui, nesse versículo que fez o meu coração arder essa tarde? Perceba que a gente precisa conhecer os personagens envolvidos nesse versículo. E a primeiro momento, de acordo com a frase, o texto diz: a Maquir dei Gileade. Então a gente vê 2 nomes próprios, embora não são 2 personagens. Um é um personagem, outro é um território. Um é um homem que representa uma família, representa uma aldeia, representa uma comunidade. O outro é um território que hoje é conhecido como Jordânia. Perceba que esse versículo compreende não apenas esses 2 nomes, ou um personagem e um território. Para você
vislumbrar a cena, você tem que entender quem está por trás dela. A saber, Deus é quem inspira Moisés, é quem dá a Moisés a ideia, é quem dá a direção para a execução daquilo que ele escreveu que for executado. Deus é quem orienta, é quem dirige, é quem controla, é quem está por trás de todas as entrelinhas e linhas, textos e contextos deste texto. Perceba que é impossível não entender que Deus está nas entrelinhas de cada palavra da Bíblia. Afinal, a Bíblia é o livro dele, é a história dele, é o contexto dele, é o coração dele, é a ideia dele, é a fala dele. Então, dentro desse versículo está o Eterno, envolvido como um personagem. Junto a ele, outro personagem, que embora não apareça no texto, mas que é preponderante nele, a saber, Moisés. Sem Moisés, esse texto não estaria em evidência. Sem Moisés, esse texto não apareceria dessa forma, como ele quis colocar, na simplicidade dele, em uma única frase. Moisés é, portanto, quem conduz, quem escreve, quem obedece e quem traz a direção de Deus para o acontecido. E agora ele escreve algo que Deus disse, que Deus concordou e que ele executou e, portanto, traz o resultado da execução. É, portanto, aqui uma conjuntura muito linda de um Deus que orienta, de um servo que escuta e executa e de um povo que vive a execução. Os três estão conectados. Perceba que dentro dessa perspectiva, você tem também o território, Gileade. E era um território muito bacana, até nos dias atuais. A Jordânia tem uma planície muito bacana, uma geografia extraordinária. Naquele tempo, eles admiraram essa região justamente porque ela é, a sua grande maioria, plana e possui muitas fontes de águas e faz com que tenha rios caudalosos ou pequenos riachos, mas em abundância, de modo que promova uma pastagem muito bonita, uma planície muito bela, propícia para a criação de animais, onde estes, na visão do pecuarista, não tendo morros ou montanhas, ele vai ser um animal viçoso, saudável, com carnes macias, com leite de qualidade. Afinal, ele não tem que promover esforço para se alimentar, então sua carne não fica dura nem musculosa. E então as pessoas gostavam e desejavam essa região pela qualidade da terra, pela forma como ela era feita, pelo capim que crescia, pela água tranquila que jorrava da terra e que dava de beber aos animais sem precisar cavar poços. É, portanto, uma área desejável. Essa era a terra que era chamada de Gileade, que hoje é chamada de Jordânia. Ela é conhecida na Bíblia por Gileade, justamente porque os habitantes daqui, eles extraíam um tipo de óleo de algumas plantas, que até hoje não se sabe definir que planta é essa, na literalidade dela. Tem várias sugestões, mas nenhuma delas ainda é provada para saber de onde vem, qual é o produto que extrai o óleo, o famoso óleo de Gileade, e que outros chamam de bálsamo de Gileade. Existem canções que falam sobre bálsamo de Gileade. Existem poesias que citam o bálsamo de Gileade. Alguns entendem como um aroma, algo como um perfume. Afinal, outros presenteavam com o bálsamo de Gileade. Mas entende-se pela palavra de Deus, através de Jeremias e outros dados históricos, que bálsamo era um óleo extraído de algumas plantas que, associados, ele possuía algumas propriedades curativas. Além de exalar um cheiro legal, um bom perfume, ele possuía algumas propriedades que, principalmente para feridas abertas, como tumores, úlceras ou coisas do gênero, ele servia essencialmente, quase igual o óleo de copaíba, só com um cheiro bem melhor, com um cheiro agradável. E era muito forte o comércio
e antiquíssimo. Para você ter uma ideia, os caras que compraram o José e venderam ao Egito, esses caras comercializavam bálsamo de Gileade. Outra coisa importante, a rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão, dentre muitos presentes, ela deu uma quantidade enorme de bálsamo de Gileade, óleo aromático que fazia com que a pele ficasse melhor. Esther, por exemplo, durante 6 meses, além de leite de cabra, ela foi tratada na pele com bálsamo de Gileade. Era uma especiaria cara, importante, e que as pessoas entendiam que ali, naquele lugar, era especial não apenas pela cultura, pela geografia, mas também por aquilo que produzia. Isso se tornou famoso e fez com que o lugar fosse também famoso. É entendido que até hoje a Jordânia possui várias fábricas de elementos aromáticos e de óleos aromáticos e tantas coisas assim, ainda nos dias de hoje. A economia de lá ainda é nutrida por estas coisas. Agora perceba que esta é a região, Gileade, uma região bacana. Mas vamos tentar entender quem é Maquir, quem é esse cara. Por que Moisés acha interessante colocar o versículo 15 dizendo: a Maquir dei Gileade? Quem é esse cara? Onde é que você entende ele? O que ele pode nos ensinar? Que contexto ele tem para nós aqui? Perceba, e se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia comigo e verificar algumas coisas e anotar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero que você veja está no livro de Gênesis, lá no capítulo 50. Vai lá, no último capítulo do livro de Gênesis, por bondade. E se você puder, o verso 23, veja aí como é lindo essa expressão. O nosso Guga é rápido e está na tela, mas veja o que diz a Bíblia. E viu, falando de Jacó e falando de José, esses dois últimos capítulos falam mais desses dois personagens. José viu a terceira geração dos filhos de Efraim, que era filho de José. Além disso, recebeu como os filhos seus, os filhos de Maqui, filhos de Manassés. Esse texto, só para você situar-se, fala de 2 filhos de José, Efraim e Manassés. E está dizendo que o José teve o privilégio de ver os filhos dos filhos nascerem. Ele viu, dentre os outros, cita que dos filhos de Manassés nasceu Maquir. E ele viu o Maquir nascer. E nasceu sobre os joelhos dele. Perceba que é uma bênção que José teve de ver os filhos dos filhos. Portanto, para você entender o fio da meada, a primeira vez que aparece Maquir é filho de Manassés, que é filho de José. Esse Maquir é filho de uma mulher síria chamada Asriel. Se não, venha comigo, por favor. Vai lá em 1 Crônicas, no capítulo 7, por bondade. 1 Crônicas, os textos das genealogias, capítulo 7, e o verso 14, diz, Crônicas 7, 14, filho querido. Estes foram os descendentes de Manassés. Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Ué, tem Maquir, filho de Manassés, e agora o texto diz que o Maquir teve um filho, e foi um dos seus primeiros filhos, cujo nome ele colocou Gileade. Que coisa estranha. Só que ele teve quando ainda Jacó vivia no Egito, quando ainda o povo não era totalmente escravizado. E nascera, portanto, um menino, e foi-lhe dado o nome de Gileade. Vai me acompanhando por bondade.
Viaja comigo na sua Bíblia. Vamos entender esse negócio. Vai comigo em Números, no capítulo 26. E o verso 29. Olha o que o texto diz. Guga, mas você é demais. Os descendentes de Manassés, 2 pontos. De Maquir, o clã maquirita. Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã gileadita. Perceba, é a história de uma família, de um contexto familiar, antiquíssimo, lá atrás, quando ainda não se tinha ideia do que seria Canaã, quando ainda não se tinha ideia do que seria Jordânia, quando ainda não se tinha ideia do que seria a terra prometida. Nasce Maquir, e em seguida nasce Gileade. Foi um pai de família. Então o que acontece com esses caras? Números, capítulo 27, verso 1. Vieram então as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés. Perceba o que está acontecendo aqui. E eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Essa família de Gileade foi crescendo e foi tendo filhos e filhos. E entraram no tempo da escravidão do Egito e foi gerando filhos. E de acordo com a Bíblia, cada família dos patriarcas se transformava num clã. Por exemplo, a família de Maquir, ele mesmo ficou um clã. E dos seus filhos, cada um dos seus filhos, foram tendo famílias e gerando tribos de cada uma dessas famílias. Então, de Maquir, ele teve um filho, Gileade, que gerou uma tribo. Outros filhos de Maquir também geraram outras tribos. Mas a herança sempre seria de Maquir e sempre estaria associada a Manassés, que sempre estaria associado à tribo de José. Como José não recebeu herança dentre os filhos de Jacó, mas os seus netos receberam, a saber, Efraim e Manassés, então os filhos de Manassés é que contam na genealogia como a continuação daquele clã da história de Jacó. Então perceba o que esses caras fizeram. Aliás, Números, vem comigo por bondade. Capítulo 32. Números capítulo 32. Verso 1. Olha o que o texto diz. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade, que tinham gado em muitíssima quantidade, viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade era um lugar próprio para gado. Gade, Azer, olharam essa terra e disseram assim: que terra maravilhosa. Eles estavam rumando para a terra prometida. É a região do Jordão. Aqui nessa região onde eles estão conversando com Moisés, já havia tido uma rebelião. 38 anos antes dessa cena, eles estiveram ali. É a região de Cades Barneia. Então Moisés enviou, segundo Deus, 12 espias para atravessar o Jordão e vislumbrar a terra prometida e trazer as notícias ao povo. E eles foram e viram a beleza de Canaã e se alegraram e trouxeram uvas gigantescas. Não as uvas grandes, mas os cachos grandes, tão grandes que era necessário 2 homens com um varal para carregar um cacho de uva. Tal era o tamanho do cacho de uva de Canaã. E ainda hoje, nessa terra, ainda é conhecida pelas anomalias da produtividade. Você vê pepinos
literalmente gigantescos. Eu não quero saber de pepino grande, enfim. Mas lá tudo que planta é meio que avantajado, produz em abundância. Dá a entender que Deus decidiu literalmente abençoar a terra que ia pertencer a Israel. E portanto foram e trouxeram as provas de que o lugar é abençoado. Só que eles vislumbraram os habitantes da terra, os Enaquins, os Caftorins, os amorreus, os heteus, os fenezeus, os quenezeus, os filisteus, tanto eus e tanto ins, que quando voltaram, disseram a Moisés: olha, a terra é maravilhosa, está aqui a prova. Só que tem um problema, lá mora gente muito grande, tem gigantes lá. E a gente olhando para os caras, nós nos sentimos gafanhotos. E a gente acredita que esse negócio não é para nós. A gente até agora tem certeza que Deus nos trouxe para cá para morrer. Então é melhor a gente voltar para o Egito e fazer as pazes com o faraó, porque esse negócio de encarar gigante não é conosco. Aquela terra não é para a gente, porque tem gente grande lá dentro. Então, por conta dessa incredulidade, Deus disse: nenhum dos homens da idade de guerra que não creram em minha palavra entrará na terra em que prometi a seus pais. E daquele dia em diante, Israel vagou, segundo a palavra, 40 anos pelo deserto, até que desaparecesse, extinguisse a geração daqueles que não creram no Senhor. E agora, quase lá de novo, quase com o pé dentro da bênção, Rubens e Gade, duas grandes tribos, vem a Moisés e diz: Moisés, é o seguinte, a gente sabe da promessa de Deus, e é uma promessa boa, só que a gente quer fazer uma proposta. Nós não queremos atravessar o Jordão, nós nos contentamos com essa terra aqui, com a terra de Gileade. Para nós ela está boa, nós somos criadores de gado, então a gente fica contente com isso aqui. E Moisés disse: mas isto não é justo. Deixará a vocês que os seus irmãos atravessem o Jordão e batalhem as batalhas do Senhor sem vocês. Deus irá ficar irado com isso. E não se lembram vocês de que há 40 anos, ou melhor, 38 anos atrás, essa cena aconteceu aqui? E por causa disso, vocês estão vagando no deserto até hoje. Vossos pais pecaram na incredulidade, e vocês querem pecar de novo? Não percebe que Deus vai fazer a gente vagar pelo deserto outra vez? Pergunta Moisés. Então eles disseram: vamos fazer uma reunião. E foram fazer uma reunião, e chegaram num consenso, e disseram: pastor Moisés, é o seguinte, a gente realmente gosta da terra, mas nós nos propomos assim: nós vamos construir cidades aqui em Gileade, se Deus assim concordar, mas nós vamos atacar a terra prometida, e nós vamos com vocês até vocês estabelecerem, e quando vocês estabelecerem lá, a gente volta para viver aqui. Aí o Moisés diz: boa essa palavra, mas por que vocês dizem isso agora? E eles disseram: porque a gente também precisa conquistar essa terra aqui, e não iremos conseguir sem a família de Gileade, sem a família de Maquir. Por que vocês não vão conseguir? E a resposta eu quero te mostrar. Por favor, venha comigo outra vez na sua Bíblia para conhecer essa história. O que a Bíblia fala desses camaradas é tão poderoso, é tão interessante. Abre comigo em Josué, capítulo 17, verso 1. Josué, capítulo 17, verso 1. Diz: a sorte da tribo de Manassés, o primogênito de José,
foi primeiramente para Maquir, primogênito de Manassés. Maquir foi pai dos gileaditas, que haviam recebido Gileade em Bazã. Por quê? Porque eram homens de guerra. Eles disseram: a gente vai entrar com vocês, mas primeiro a gente precisa dos gileaditas, para eles alcançarem conosco essa terra, porque eles são homens de guerra. Vem comigo em Juízes, por favor. Livro de Juízes, um livro depois do que você leu, capítulo 5, verso 14. Perceba o que sai da casa de Maquir. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes. A casa de Maquir era cheia de soldados e comandantes. Então Rubens e Gade disse: a gente faz uma proposta para ti, Moisés. Nós vamos primeiro com a tribo de Manassés conquistar Gileade, e vai dar metade de Gileade para Gileade. E depois que a gente conquistar aqui, nós vamos entrar com vocês na terra prometida, e conquistamos lá também, e voltamos. Porque dizia Moisés: como é que a gente vai entrar na terra prometida sem a família de Maquir, sem os comandantes de Maquir, sem os soldados de Gileade? Como vamos conquistar uma terra faltando uma família de soldados tão hábeis, de comandantes tão hábeis? Aí volta comigo, por favor. Números, rapidamente. Deixe-me te mostrar algo. Como a Bíblia é tão fantástica. O capítulo 32 de Números, verso 39. Depois da proposta feita, escreve Moisés: os filhos de Maquir, filho de Manassés, marcharam contra Gileade e a tomaram, expulsando os amorreus que ali viviam. Assim, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual se estabeleceu nela. Agora eu quero que você preste atenção num detalhe. Gileade já existia, já era uma terra boa, já era uma terra frondosa, já era uma terra de pastagens bonitas. E 400 anos antes dessa cena, aliás, 440 anos antes desta cena, nasce Maquir. E Maquir é um homem que recebe uma herança de um pai que foi muito amado, a saber, José, que era pai de Manassés. Portanto, a herança de José vem a Maquir. E Maquir tem um filho, e ele decide dar o nome do filho, dentre muitos nomes, de Gileade. Interessante que 400 anos depois, essa família é tão importante para Israel, porque não apenas comandam, mas tem os soldados de frente. E o que cabe por sorte, segundo os Juízes, o que vem por sorte aos filhos de Manassés, é justamente a terra de Gileade. Aí alguns malucos iriam dizer: cara, mas que coincidência maravilhosa, não é não? Dá uma olhadinha para essa pessoa que está me ouvindo atentamente e diga assim para ela: você não acha incrível essa coincidência? É realmente incrível. E até parece que é uma coincidência, mas é dessa
coincidência aos nossos bons olhos que eu quero te mostrar algo que você não viu no texto. É dessa aparente coincidência que existe um plano, existe um projeto, existe uma construção, existe uma conjuntura. Perceba que a família de Gileade era tão importante para os israelitas que eles não poderiam entrar na terra prometida sem a ajuda destes. Primeiro porque de Gileade vêm os comandantes, e da família de Maquir vêm os soldados. As duas coisas mais importantes para uma conquista está aqui: liderança e disposição de servir. Diga para quem está ao seu lado: toda vitória só é garantida por esses dois elementos: liderança e disposição de servir. Perceba que eles entendem que Gileade tem o que eles precisam para vencer: comandante. Ninguém alcança sucesso em área nenhuma se não se sujeitar à autoridade, a um comando, a uma liderança, a uma direção. Nenhum exército alcança, conquista, vence qualquer batalha se ele não estiver debaixo de uma direção, de um comando. Aqui a gente tem vários militares que entendem melhor do que eu. Pastor Sérgio, subtenente ou tenente? Tenente. Pode explicar melhor do que eu que não existe vitória em batalha nenhuma se não houver submissão ao comando. Eles entenderam. O que a gente precisa é de liderança. E Moisés poderia dizer: espera aí, gente, eu sou o líder, eu sou o pastor. Mas ele também sabia entender que ele era pastor, mas ele não era comandante da guerra. Ele sabia entender que debaixo dele estavam seus líderes, e debaixo dos seus líderes outros líderes. Então diga bem forte de novo para quem está ao seu lado: se você quiser ganhar uma batalha na vida, você vai ter que identificar quem está no comando do seu exército. Aí muitos dizem assim, o que disseram as pessoas lá na igreja de Corinto. Paulo chegou lá no capítulo 3 de 1 Coríntios e ficou abismado, porque algumas pessoas disseram assim: bom, aqui tem Apolo, chegou Paulo, tem Cefas, outros pregadores, e o povo dizia: bom, eu sou do time de Paulo, eu estou com esse cara. E o outro dizia: eu não sou muito fã do Paulo, ele é muito bravo, eu estou no Apolo, porque o bicho é eloquente. E outro dizia: eu não estou nem Paulo nem Apolo, eu sou meio termo, eu sou Cefas. E outro pior ainda dizia: cara, eu não estou nem aí para Paulo, nem para Cefas, nem para Apolo, eu sou é de Cristo. Uau! Então a gente podia aplaudir os caras que diziam: eu sou de Cristo. Se é de Cristo, ele está dizendo: ninguém manda em mim, nem o Cristo. Porque o próprio Cristo se submeteu à autoridade de João para que o ministério dele pudesse crescer. Então aquele que diz: eu estou no comando de mim mesmo, a sua batalha sempre será perdida. Perceba que eles entenderam isso. Mas não apenas a batalha, entenderam que eles precisavam de quem serve. E todo líder precisa entender que ele está lá para servir aqueles que também estão para servir. Não pode haver comandante sem exército, e nem tampouco exército sem um comandante. Um grande pastor que já faleceu, dorme no Senhor, disse certa vez que um exército de leões liderados por uma ovelha perde facilmente para um exército de ovelhas liderados por um leão.
Diga comigo assim: um exército de ovelhas, liderados por um leão, vence facilmente um exército de leões, liderados por uma ovelha. O que eles estão dizendo é, Moisés diz: ei, nós temos muita gente, mas vocês não podem nos deixar, porque a gente fica sem comando, a gente fica sem estratégia, a gente fica sem movimento de conquista, a gente fica sem saber para onde vai. E alguém pode dizer: mas tu é Moisés? Ele diz: eu sou Moisés, eu me conecto com Deus, eu direciono o que Deus direciona. Mas Deus diz: tem que ter comandantes sobre o meu exército. Coloca comandantes de 1000, de 500, de 100, de 50, de 10. Ele sabia trabalhar. Agora perceba que isso é tão interessante. O sucesso desses caras, o sucesso de Gileade, o sucesso de Maquir, se dava no entendimento que eles tinham de si mesmo. Então perceba comigo, Moisés acha que é interessante repetir a cena e dizer qual foi o culminar dela. E ele diz: a Maquir eu dei Gileade. Então viaja comigo nesse negócio, num personagem que está oculto, acima de Moisés, que escreve, o pai que está no controle de toda a situação. Para que Moisés desse Gileade a Maquir, antes ele submeteu tudo à soberania plena de Deus. Antes de Moisés dizer sim, ele estava conectado com Deus. Então, a vontade de Deus vem sobre Moisés, e ele libera a vontade sobre o povo. E perceba que isso faz parte de um plano minuciosamente detalhado de Deus, não no dia em que Rubens e Azer foi falar com Moisés, mas quando o mundo começou a ser mundo, esse plano começou a ser elaborado no coração de Deus. Quando o mundo começou a ser edificado, essa entrega de Gileade a Gileade já começou a ser escrita nos anais da história profética de Deus. Isso me faz compreender que há por trás dessa cena uma soberania fantástica, um extraordinário poder que não só comanda, não só orienta, não só sugere, não só dirige, mas que planejou cada detalhe da vida antes que o mundo fosse mundo. Que sabia que Gileade ia nascer e que Maquir iria dar o nome justamente de Gileade. E que lá na frente Gileade seria pessoa, tribo preponderante para conquistar não apenas Israel, mas a própria terra de Gileade. Então coloque a mão sobre o ombro de quem está ao seu lado e diga assim: existe atrás disso a soberania e os propósitos eternos de Deus. Viaja comigo, por favor, Provérbios capítulo 16, verso 3 e 4. Diz assim, essa versão NVI diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha o verso 4. O Senhor faz tudo. Não há nada que foge aos olhos, ao cuidado, aos planos detalhados dos propósitos de Deus. A sua vida não é algo aleatório. Ela faz parte de um plano minucioso, detalhado, desenhado na eternidade e concretizado pelo Eterno. Portanto, você não está aí por acaso. Você está aqui por uma causa, por um propósito divinamente desenhado. Então, massageie o ombro do seu irmão e diga assim: Deus desenhou você. Deus sabia e Ele planejou dar Gileade
para Gileade. Deus planejou que a casa de Maquir fosse instrumento relevante para a conquista da Nova Canaã, mas que fosse peça fundamental para estabelecer duas outras tribos antes do Jordão. Sem Gileade, Rubens e Azer não poderiam assumir aquela terra. Fazia parte do propósito de Deus que Maquir e toda a sua casa servisse de instrumento de servidão ao próximo. Então diga para quem está ao seu lado assim: o seu propósito incide em servir o próximo. Você foi moldado por Deus, desenhado por Deus, planejado por Deus e colocado por Deus no lugar que você está, por um propósito: teu próximo. Alguém que trabalha com você, alguém que almoça com você, alguém que se encontra no ponto de ônibus com você, alguém que toma um café de vez em quando com você, alguém que vai no teu escritório, alguém que para diante do teu balcão, alguém que bate no teu portão. Você foi colocado especificamente para essa pessoa. Então chacoalhe de novo para você acordar. Eu até agora não ouvi muito seu glória a Deus. Eu sei que não está para isso, mas pelo menos para você acordar. Diga para essa pessoa: você está aqui por causa de alguém. Você nasceu por causa de alguém, irmão. Ele planejou você para isso. Assim como planejou Maquir, assim como colocou na sua história os planos dele. Entenda isso. Não são os nossos planos que devem se adequar. Aliás, não são os planos de Deus que devem se adequar aos nossos planos. São os nossos planos que devem se adequar aos planos de Deus. Não é a tua faculdade maior do que o plano de Deus, mas é o plano de Deus maior do que a tua faculdade. Não é a tua profissão mais importante, maior do que os propósitos e o plano de Deus. Os planos de Deus são maiores e mais importantes do que a tua profissão. Então Ele te deu esse dom, Ele te deu essa profissão, para que por meio dela você se adeque aos planos dEle. Aleluia. Sabe por que Ele te fez mecânico? Porque Ele sabe que tem alguém que vai precisar de você enquanto você é mecânico. Sabe por que Ele te fez advogado? Porque Ele sabe que é o jeito que você vai servir a alguém e glorificar a Ele diante desse alguém como advogado. Sabe por que você é pedreiro? Porque Ele sabe e Ele planejou você como pedreiro, porque só você vai ter acesso a alguém que nenhum outro teria. Você não está aqui por acaso. Você foi planejado para isso. Sabe por que você é técnico em TI? Porque só você pode alcançar algumas pessoas e servir alguém na tua profissão. Entenda isso. O teu propósito tem que estar associado ao propósito dEle. O teu viver, o teu dom, o teu talento não é teu, é para Ele. Maquir sabia comandar. E foi no tempo dele que o comando apareceu. A casa de Maquir levou 400 anos para realizar um propósito, mas realizou. Então esteja ciente de uma coisa: antes de qualquer coisa que você pensar, por favor, ministre para quem você puder. Diga: você nasceu, sem dúvida alguma, com um propósito definido. E
eu vou resumir todo o propósito da sua vida diante do Espírito Santo. Deus define o seu propósito em uma palavra: você nasceu para conquistar. Eu vou dizer de novo, que talvez você não entendeu. Você nasceu para conquistar. Deus não te formou para viver subjugado, para ser um espólio, para ser uma derrota, para ser um fracasso. Deus te desenhou para que o nome dele seja glorificado por meio da tua conquista. Deus te fez para avançar. Deus te planejou para conquistar. Deus te planejou para crescer, para servir, para viver de tal maneira que o nome dele seja glorificado, no alto tanto quanto no baixo. De todo jeito você vai estar conquistando e crescendo. Quando o teu propósito for o propósito de Deus, não haverá derrotas que te tirem da meta, do foco. Nós nos desviamos do foco quando os nossos planos se tornam mais importantes do que os planos de Deus. Então os nossos planos perdem o sabor. A frustração chega. Quando a crise chega, os nossos planos já não mais nos satisfazem, porque eles não estão associados ao propósito de Deus. Mas quando os nossos planos estão conectados ao propósito de Deus, então pode passar a crise que for, o alto, o baixo, a luta, a tribulação, mas em todo o tempo, mesmo na luta, eu vou estar em conquista, porque o meu propósito está em ação. Perceba o que a Bíblia diz, Provérbios, capítulo 19, por bondade. Eu vou ser bem breve. Verso 21. Diga comigo esse versículo, por favor. Repita conforme está na tela. 1, 2, 3. Outra vez, outra vez, outra vez. Outra vez, mais forte. Profetizando para quem está ao seu lado, bem forte, diga. Os propósitos dele vai prevalecer sobre os seus planos. Você pode lutar o que for, mas o propósito dele vai permanecer. Ele vai trabalhar você. Ele vai dirigir você. Ele vai fechar portas se for o caso. Ele vai mudar estradas se for o caso. Ele vai desfazer caminhos se for o caso. Porque os seus planos não são maiores do que os planos dele. Então, antes de construir planos, se submeta ao propósito dele. Antes de elaborar uma profissão, se submeta ao propósito dele. Antes de iniciar uma empresa, se submeta ao propósito dele. Deus está procurando disposição de coração e diga: Senhor, primeiro teu propósito, então os meus planos acontecerão. Sabe por que a maioria de nós vive frustrados? Porque buscamos somente nossos planos. Colocamos os nossos planos sempre na frente, mas o propósito sempre prevalece. Então Deus diz: os seus planos não podem ser maiores do que o meu. Ele não precisa fazer coisa alguma. Ele não precisa mover nada contra você. Ele não precisa parar nada dos nossos planos, irmão. Porque só o fato de ele declarar: os meus propósitos são maiores que seus planos, já barrou seus planos. Só o fato de ele declarar isso se torna ilegal eu planejar alguma coisa que não esteja nele. Você consegue me entender? Então, diga para quem está ao seu lado: você pode fazer muitos planos. Você pode idealizar muitas coisas, planejar muitas coisas, mas antes de mais nada, submeta tudo
aos propósitos dele. É por isso que sempre, volta e meia, o fracasso, a decepção, a falência bate à nossa porta. Porque não poucas vezes os nossos planos não têm subsistência em si mesmo. Porque nada de nós mesmos pode subsistir. Nada de nós mesmos que foi criado agora pode ser mais poderoso do que foi gerado na eternidade. O seu plano e o meu plano é gerado agora, mas o propósito dele foi gerado na eternidade. Então, até pela lógica do tempo, o dele é mais velho que o teu. Então você nunca vai vencê-lo. Então pare de correr dele. Pare de fugir dos propósitos dele. Pare de criar subterfúgios. E esse subterfúgio vai te promovendo cada vez mais tristezas. Se Deus esperou 400 anos para cumprir um propósito em Gileade, por que você acha que Ele vai esquecer de você? Gileade não recebeu uma profecia, Wilson. Gileade não recebeu uma palavra de alguém no tempo, nem mesmo de Jacó, dizendo você vai ser. Recebeu nada. Ele tampouco sabia. Mas quem disse que os planos de Deus, os propósitos de Deus para nós precisam ser previamente revelados? Cabe a nós crer e descansar de que Ele está no controle de todas as coisas da nossa vida. Então os propósitos dele realizassem. Perceba que dentro dessa perspectiva da soberania do Eterno, Ele sabe que a conquista faz parte da construção dele em nós. Ele plantou isso em nós. Isso não é ruim. É por isso que você quer sempre crescer, quer sempre ter o melhor, quer sempre viver o melhor, quer sempre avançar, quer sempre construir, quer sempre algo novo. Porque há um desejo extraordinariamente poderoso dentro de você por conquistar. Então se alegre que não foi o diabo que colocou isso. Isso é característica do Pai. Você nunca vai ver o Pai inerte. Você nunca vai ver o Pai parado sem pensar em conquistar alguma coisa. O tempo todo, o dia inteiro, Ele está tentando conquistar um terreno novo. Tentando usar pessoas para que o reino dele seja crescido. Então, por favor, de uma maneira bem pastoral, diga para essa pessoa tão maravilhosa pertinho de você, diga, você faz parte de um plano de conquista. Olha que lindo. Maquir e Gileade nasceram 400 anos antes. Mas Moisés diz, a Maquir eu dei Gileade. Ele deveria ter dito, a Gileade eu dei Gileade. Mas não, ele disse a Maquir. Ele poderia ter dito a Manassés, porque é de fato o pai de Maquir. Ou podia ter dito a José, não é não? Que seria o cabeça. Mas ele disse a Maquir. E em todos os textos ele colocou Maquir. Porque o propósito de Deus nasceu em Maquir. Mas não foi o Maquir que conquistou em pessoa, mas a sua descendência conquistou. Então profetiza comigo para quem está ao seu lado. Diga, se você submeter os seus planos aos propósitos de Deus, até a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª geração dos seus filhos verão o cumprimento de Deus na sua vida. Se eu fosse você, eu glorificava com vontade, porque a tua história vai acabar nos teus filhos. Oh, o propósito de Deus não é só para você, é para a tua casa. O propósito dele é tão poderoso que transcende o nosso contexto pessoal.
e avança nas gerações vindouras. Aquilo que escolhemos ser nele permanece. Por quê? Porque fora criado antes. Vou dizer de novo. Aquilo que planejamos ser nele permanece. Porque fora criado antes. O que vai permanecer na sua vida, sem dúvida, é o que foi criado antes. É o que ele desenhou antes. É o que ele planejou antes. E nós fomos detalhados por ele, queridos, exatamente do jeito que ele quis. Está vendo essa cabeça que você tem? Não é um acidente. Esse jeito de você ser, não é acidente. Seu jeito bravo, turrão, alegre, sorridente, extrovertido, não é um acidente. Ele planejou você assim, exatamente do jeito que você é. Porque tem coisas na sua vida que são mutáveis pela convivência dele, pelo denegrir do pecado em nós. Mas a essência do seu jeito de ser, não o teu jeito de praticar, o teu jeito de ser. Tem alguém ao longo da sua vida que só vai entender o seu jeito de falar. Que eu posso falar 1000 frases, mas ele só vai entender os gritos do Palazzo. Eu posso dar um sermão, mas ele só vai entender o conselho calmo do pastor Hélio. Então eu entendo que assim como Maquir, assim como Gileade, que a família dele veio receber a herança 400 anos depois, você nasceu para esse tempo. Esse é o teu tempo. Essa é a oportunidade de Deus na nossa vida. Ei, eu acho que aqui você vai poder dar um glória a Deus. Você nasceu para esse tempo, para essa cidade, para essa igreja, para esse povo, para essa família, para essa geração, para essa profissão, para essa bênção, para essa crise. Você nasceu para essa hora aqui. Você não está no lugar errado. Você não está fora de contexto. Você não está na geração errada. Você está na geração certa, com os pais certos, com o tempo certo. E Deus sabe que Ele quer usar você para esse tempo, para essa geração. É essa geração que precisa te ouvir. Pare de fugir. Pare de esconder. Pare de buscar desculpas. Pare de encontrar muletas. Esse é o seu tempo. É a sua oportunidade. Não escape disso. Ah, queridos, eu tenho tanta coisa para te dizer aqui. Eu te confesso que o Senhor me deu 8 tópicos. E eu acabei de falar o primeiro. Mas eu não vou mais além. Eu só queria que você saísse daqui essa noite entendendo que a sua vida pode ser completamente feliz se você entender que Deus é soberano em cada etapa dela. Ao você levantar pela manhã no frio, eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer, de que o teu carro não pegou, então levante as suas mãos e diga: Senhor, obrigado. Ele não pegou no tempo certo. Alguma coisa o Senhor está me ajudando. Algum livramento eu estou recebendo. Alguma oportunidade vai brotar diante de mim. Por quê, pastor? Porque você nasceu para esse tempo.
Amanhã é segunda-feira. Deus planejou ela. Antes que você sonhasse em nascer, Deus planejou o seu dia de amanhã. Então comece ele no propósito de Deus. Comece essa semana realizando o propósito de Deus. E você sabe que o propósito do Eterno resume em uma frase: servir alguém. Servir com alguma coisa. Servir com uma palavra. Servir com uma oração. Servir com um copo d'água. Servir com a tua profissão. Mas no meio dela, glorificar a Deus. Anteontem pela manhã, eu estava junto da minha esposa. Alguém ligou. E era engano. E então, essa pessoa falou: desculpa, foi engano. Eu digo: foi não, moço. Jesus te ama, você ligou para ouvir isso. Jesus te ama e você vai ter um dia abençoado. E ele diz: muito obrigado, mas eu estou com pressa. Eu digo: mesmo assim, Deus te abençoe. Aí ontem, o dia estava quase acabando. Outra ligação. Meu telefone é uma benção, irmão. Direto os caras ligam enganados. Eu já pensei até de pedir para Vivo mudar o número, porque quase todo dia. Mas ontem eu entendi que não posso fazer isso, porque é uma estratégia do Pai. Ontem terminou o dia e eu não tinha falado de Jesus para ninguém. Meu propósito não tinha sido cumprido ontem. Então eu disse: Senhor, não cumpri meu propósito. Terminei de falar, o telefone tocou. E alguém procurando um tal de Alfredo. E eu digo: cara, não tem Alfredo, que é o Emerson. E ele diz: me perdoe, foi engano. Eu digo: de jeito nenhum, cara. Foi engano não, você ligou para o número certo. Você precisa de Jesus na sua vida. A sua família vai ser transformada do momento em que você abrir teu coração para Ele. E ele diz: Jesus é muito bom, Jesus é muito bom. Eu digo: mas Ele quer ser mais do que bom. Ele quer ser teu pai, Ele quer ser teu amigo, Ele quer ser teu irmão. E eu disse: posso orar por você? Ele disse: pode. Então orei pelo cara, nem sei quem é, só falei: sou da Igreja Batista Boas Novas, se você tiver um tempo, me visita. Mas se ele não vier, não importa. Jesus falou com ele. Você vive por um propósito. E esse propósito não pode fugir de você, irmão. O teu trabalho é a ferramenta de Deus para realizar teu propósito. É o teu trabalho. Você não precisa largar do teu trabalho para ser um obreiro. Você tem que ser um obreiro com o teu trabalho. Você não precisa parar tudo para ser um missionário. Você tem que ser um missionário com aquilo que você sabe fazer. É nisso que você vai ser usado por Deus. Uau, como Deus quer isso. Como Ele espera isso. E talvez, para terminar, você possa ter dúvidas. E dizer: mas como isso? Eu não consigo fazer, eu não sou ninguém, não tenho nem para falar. Sabe? Essa é a maior mentira do diabo. Deus nunca vai confiar algo a você que antes Ele não tenha terminado para você fazer. Diga para quem está ao seu lado, diga: Deus nunca vai confiar algo para você fazer que antes Ele não tenha terminado para você. Sabe qual é a prova de que você nasceu para cumprir o propósito dele? Sabe qual é a maior prova de que você é a pessoa certa para cumprir o propósito dele? Você nasceu. Você só está vivo por causa de um propósito. Vou dizer de novo que você perdeu
uma grande oportunidade. Sabe por que você respira? Por causa do propósito. Se você não observar o propósito, para que viver? Então, quer viver mais? Pergunte para quem está ao seu lado: quer viver mais? Submeta ao propósito. Não termine a sua vida sem cumprir o propósito. Deus te escolheu para isso. Ele planejou você para isso. Ele terminou você para isso. Ele espera que você faça, porque Ele planejou você para fazer. E Deus nunca planeja algo que termine em fracasso. Por Ele não. Eu posso escolher fracassar, mas o meu fracasso não significa que Ele desenhou para fracassar. Ele me desenhou para ser um instrumento do reino de conquista. Mas as minhas escolhas promovem o meu fracasso. E eu termino essa noite dizendo que o teu e o meu fracasso não glorificam a Deus. Mas o teu e o meu sucesso glorifica a Deus. Então, se tem alguém interessado que você tenha sucesso na vida, que você conquiste pessoas, que você conquiste algo melhor, é Ele. Porque se você conquistar, o nome dEle é glorificado. Você não pode sair daqui sem se submeter aos propósitos do Pai. A Maquir, eu dei Gileade, terra de cura, terra de paz, terra de abundância. Então, em nome de Jesus, você vai mudar essa frase. E você vai no lugar de Maquir colocar o teu nome. Para mim, eu digo a Emerson: eu dei milhares de almas. E eu declaro milhares de almas. Milhares de almas. Milhares de almas. E a você, ouça essa palavra. Se essa palavra achou alguma coisa em você, e você entende que precisa encontrar-se com o propósito de Pai, eu te convido a sair agora do seu lugar, agora, e vir diante desse altar, e de uma entrega de planos, de uma submissão de planos, de ideias, de profissão, de sonhos, submeter-se a Ele, ao propósito dEle, que veio antes de você vir, que foi planejado antes de você nascer, que moldou você para o propósito. Oh, aleluia. Talvez alguém concorde comigo. Se Moisés diz a Maquir, eu dei Gileade, pela fé do Pai que eu creio, eu declaro a boas novas, eu dei Dourados. Aí, bebê, eu dei Dourados. Uracado Yalarabasu, no nome Yalai do Koyalarabashi. Palavra pela fé. Libere pela fé. Libere o que acredita pela fé.